E se o colega de quarto do meu filho for antissemita? É seguro para ele pendurar uma mezuzá na porta? É assim que as pessoas estão pensando porque essa é a realidade. A infiltração total em todas as instituições. Seja acadêmica, midiática ou cultural. Houve uma campanha muito coordenada no último ano para atingir a comunidade cristã e separar os cristãos dos judeus. Eu não tenho nenhuma confiança nesse regime. Acho que eles são um câncer que vai continuar a se espalhar e crescer novamente, assim como um câncer. Se você não o erradicar do corpo, ele vai dar um jeito de voltar a crescer. Sejam todos bem-vindos ao The Quad e a um episódio muito especial pelo segundo ano consecutivo aqui na cúpula da CUFI, Cristãos Unidos por Israel. Sheila Nazarian, doutora Sheila Nazarian, você é uma judia iraniana que mora em Los Angeles e que escapou com sua família em circunstâncias muito perigosas. Sheila, você está assistindo isso como uma americana patriota. O que você sente ao ver essas cenas? Tantos sentimentos de decepção com um país que era tão bonito, que deu tanto aos meus pais e que infelizmente eles tiveram que sacrificar tudo isso para dar às duas filhas deles uma chance, para dar às duas filhas deles uma voz. Liberdades que consideramos garantidas diariamente nos Estados Unidos. Não me surpreendo com o comportamento, as ameaças ou o fato de assinarem algo e dizerem outra coisa durante a delegação do memorando de entendimento. Eles têm 2 anos e meio, certo? Mudar para outra coisa, exatamente. Não confio nesse regime, acho que são um câncer que continuará a se espalhar e se reerguer. Como médica, sei que, como o câncer, se não for erradicado, volta a crescer. Vejo o regime do Irã da mesma forma. Bem, eu não acho que você esteja errada. E um escorpião, eu sempre digo, um escorpião é um escorpião. Eles não podem mudar sua natureza. É isso que é. Infelizmente, não acredito que esse memorando de entendimento vá dar em algo. Acho que todos estão apenas ganhando tempo por motivos próprios. Chama. Você comentou mais cedo sobre alguns convidados interessantes no funeral. Sim, vimos delegações tanto da Arábia Saudita quanto do Catar. Bem, Catar, não é surpresa. Quanto à Arábia Saudita, isso te surpreende? É surpreendente porque a Arábia Saudita passou muitos anos na última década sendo muito clara sobre sua posição em relação à República Islâmica. E claro, a guerra com o Irã realmente provou como é diferente a posição da liderança saudita em relação à República Islâmica. Porque, por um lado, temos MBS, que ainda é, eu diria, ferozmente contra a República Islâmica, mas temos muitos membros do governo saudita que ainda estão envolvidos com o islamismo político. Por quê? É porque, bem, eles estão envolvidos com o islamismo político, mas não estão aliados à República Islâmica. Eles são xiitas. Sim. Eles são sunitas, quero dizer. Sim, bem, a Arábia Saudita tem uma grande população xiita, especialmente na província oriental, chamada Shabqiya, onde estão as maiores reservas de petróleo. Por que esses desgraçados sempre ficam com o petróleo? Não entendo. Sim, então isso ameaça de fato a sobrevivência do próprio Estado saudita como conhecemos. Acho que tem mais uma coisa também. Esse vai e vem, sabe? Israel é nosso aliado. Nós fomos à guerra ao lado deles. Foi mencionado que eles são o aliado ideal. E aí, na semana passada, vimos o governo dizendo que eles deveriam ser gratos e que não sabemos o que Israel está fazendo e que eles deveriam nos ouvir. Você pode imaginar os países árabes pensando: se é assim que tratam seu aliado ideal, como nos tratarão? Isso gera uma questão de confiança. Eles estão na vizinhança, É, eles terão que conviver com esse regime se ele sobreviver. é. Então acho que eles estão tentando manter um pé de cada lado. Vamos enviar uma delegação para o funeral, mas também vamos tentar normalizar as coisas por aqui, porque eles não sabem quem vai ganhar e não sabem por quanto tempo o apetite americano vai permanecer no Oriente Médio. Bem, parece que você terminou. Sandra, você faz muito lobby, sabe, nos Estados Unidos, por leis que expõem o financiamento nefasto do Catar e de outros atores realmente desagradáveis. O que pode nos dizer sobre esse fenômeno que parece um pesadelo? Sei que isso ocorre há anos e que você já sabe disso há tempos. Por que isso está atingindo um clímax agora? Sim, acho que você descreveu muito bem um fenômeno para o qual estamos apenas despertando. E seja algo que você percebeu depois de 10 de outubro, quando todos os nossos campi, as universidades mais prestigiadas da América, foram cooptadas não por ativismo orgânico, mas por anarquia paga.
Isso nos fez analisar profundamente nossas instituições, especialmente quando presidentes das principais universidades do país foram ao Congresso. E quando lhes perguntaram se pedir o genocídio de judeus violava ou não o código de conduta deles, e eles disseram: bem, isso depende. Nós soubemos que tínhamos perdido o rumo. Então, se há algo de bom que pode sair dessa situação, é saber disso. Nós precisamos mudar nossas políticas em relação a permitir que atores estrangeiros, especificamente de nações párias, usem nossa democracia para minar nossa própria democracia e cooptar nosso sistema educacional. Neste encontro, vamos trabalhar em políticas que fazem exatamente isso. Mas você fez um ponto muito bom hoje de manhã no encontro quando disse que as leis existem. Elas só não estão sendo aplicadas. Correto. Bem, o que vai ser preciso para mudar isso? Então, a lei, na verdade, é extremamente antiga. Ela existe desde 1965, meio que escrita nesse ambiente pós-Guerra Fria, e o ambiente mudou, certo? Talvez tenha sido uma lei escrita pensando na Rússia, e ela é muito rudimentar e não reflete realmente a realidade, que é o fato de que o dinheiro é canalizado dessas nações párias por meio de outras ONGs, organizações sem fins lucrativos e think tanks para essas escolas. Então, o que vamos fazer é pedir para que essa lei seja alterada para cortar completamente esse caminho, para que você não possa basicamente lavar seu dinheiro por meio da escola. E isso também cria transparência, que atualmente não existe, exige divulgação, independentemente de onde o dinheiro venha. E então tudo isso se torna um banco de dados público e pesquisável. E então todas as informações integrais são enviadas para nossas agências de segurança, para que elas possam realmente investigar, fazer o trabalho e distinguir se algo é de interesse acadêmico legítimo ou preocupação, ou se estamos sendo cooptados por um estrangeiro. Isso é fenomenal. Você basicamente está tornando tudo transparente para que todos possam ver, né? Transparência gera confiança. Isso é fantástico. Sherry, no último ano, eu diria, desde que estive aqui no ano passado, estávamos falando sobre Tucker Carlson e Candace Owens. Tipo, estamos exaustas de falar sobre esses idiotas. Mas, basicamente, houve uma campanha muito coordenada no último ano para atingir a comunidade cristã, para separar os cristãos e os judeus. Temos visto isso em todo lugar. Eu sinto que, desde o assassinato de Charlie Kirk, foi como se as comportas tivessem se aberto, ou pelo menos ficou óbvio, e ele meio que estava segurando isso. Você é a co-diretora dos Cristãos Unidos por Israel. O que você sente aí no local? Então, o último que ele estava segurando isso com muito apoio, com milhões de cristãos, 10 milhões de membros dos Cristãos Unidos por Israel, o pastor Hagui tem sido o coração disso. Ele é o coração disso há mais de 40 anos. E no final das contas, Rony, se você acredita na sua Bíblia como cristã, você nunca vai se separar de Israel. E como judias, o mais seguro para nós é que os evangélicos acreditem em suas Bíblias, que os cristãos rejeitem a teologia da substituição, porque se você ler sua Bíblia, ela é um documento sionista. E no momento em que esses atores nefastos dizem não, 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 o Israel sobre o qual você está lendo não é o Israel de hoje, você não se vê na história. E como tudo pode se resumir à política identitária, e às vezes a política identitária pode ser algo bom. Sim, para nós, nossa identidade é a de sionistas, com Israel como nossa pátria bíblica. Os cristãos também estão incluídos nisso, a terra natal e a terra prometida. Quando dizem, não, esse não é o seu Israel, não é o Israel dos judeus, você não tem participação nisso, não tem identidade. E então você fica sem saber o que pensar, e você não sabe onde procurar a verdade, e aí começa a ouvir pessoas que estão mentindo descaradamente. E é aí que nós, dos Cristãos Unidos por Israel, entramos, ensinando as pessoas as verdades bíblicas e políticas sobre a terra de Israel. Mas sabe o que achei interessante? Vou a muitas conferências e percebo que o público é jovem. A cada ano fica ainda mais jovem. Temos alguns depoimentos realmente angustiantes de adolescentes do ensino médio e universitários. Quer dizer, não estou falando de judeus agora, cristãos sendo assediados por apoiarem Israel. Onde está a segurança? Então, eles estão na linha de frente. Temos quase 300 estudantes do ensino médio aqui, mais de 300 universitários. E no momento em que você senta no pátio do campus com uma bandeira de Israel falando sobre Israel, judeu, cristão, muçulmano, hindu, não importa, você vira um alvo. E por isso preparamos nossos filhos, os jovens da CUF, como chamamos, mesmo sendo universitários, para conhecerem a verdade, serem corajosos na verdade e saberem que aqueles que vêm contra eles estão espalhando não só mentiras, mas coisas que nem entendem.
Quando tem chance de serem ouvidos, nossos alunos estão preparados com a verdade e isso aparece. Sim. Quero acrescentar algo, pois chamo isso de anti-antissemitismo por procuração. E foi realmente transformador para mim vir ao CUF no ano passado e ouvir em primeira mão dos cristãos o que é o CUF, quais são os valores deles. Sabe, combater a propaganda da teologia da substituição que vemos online, que eu acho que vem especificamente de canais da Irmandade Muçulmana, para desencorajar a aliança e a solidariedade com organizações como o CUF, que são incrivelmente táticas e estratégicas em realmente promover essa visão de parceria entre os Estados Unidos e Israel, é bíblico, é espiritual e é incrível de ver. O que quero dizer sobre o anti-antissemitismo por procuração é que também o vemos geopoliticamente. Então, os países que assinaram os Acordos de Abraão, por exemplo, antes e depois da guerra com o Irã, nós vemos isso. O mesmo modelo que foi usado contra Israel para difamar Israel, para isolar Israel, foi utilizado em países como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. E voltando ao que dissemos antes sobre o funeral de Khamenei, é incrível ver que Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Kuwait não enviaram delegações para esse funeral. Isso foi fora do comum? Normalmente eles teriam se abstido? Sim. Bem, Eles foram atacados. eles teriam sido forçados a. Mas acho que isso nos mostra que o Golfo também está mudando, e os países que assinaram os acordos de normalização estão reforçando sua soberania. Se a Arábia Saudita tivesse um caminho claro para a normalização, o Kuwait também teria seguido. Acho muito importante considerar isso. Isso é incrível. E quero dizer, realmente, eles têm seus tentáculos em tantos lugares. E um dos lugares onde, pelo menos, sentimos que eles têm seus tentáculos é em parte do Partido Republicano. Ou pelo menos eles estão se alinhando com certos setores que ainda se veem dessa forma. Sabe, você é uma personalidade da mídia com presença constante na Fox. Você é uma republicana orgulhosa, se não me engano, muito, muito apoiadora do presidente Trump. Como foi isso? Foi estranho? Isso foi esquisito para você? Isso foi chocante para você? Você percebeu isso surgindo? E como você lida com isso? Sabe, eu discordo um pouco. Concordo, mas discordo um pouco. Eu sinto que o antissemitismo ou a teologia da substituição que está acontecendo do lado republicano está acontecendo por meio de podcasters. Essas pessoas não são legisladoras. Certo. Enquanto isso, a esquerda é para onde o partido caminha. São essas pessoas que legislam e são eleitas para cargos locais e superiores. Eles não denunciaram isso e acho que o Partido Republicano tem a vantagem de poder olhar em retrospecto. Eles veem como isso destruiu o Partido Democrata. E você já viu o presidente Trump denunciar e mencionar Cookie Tucker? E Você sabe, essas pessoas que Mark Levine é uma pessoa real. republicano. Sim, e então sim. Sim, e mesmo que Mark Levin tenha sido crítico em relação ao governo e às decisões que eles estão tomando com o memorando de entendimento e outras coisas, Sim. ainda há amor e reconhecimento ali. E, aliás, saiu uma lista de influenciadores que saiu da Casa Branca que agora são persona non grata porque estão sendo pagos para dizer certas coisas. E eles, sabe, foram para o Catar ou foram para outros lugares. A Casa Branca divulgou uma lista. Sim, uau. Uau! Eu não sabia. Foi motivado politicamente, pois estavam sendo pagos. Sim, influenciadores conservadores. Então, quando as pessoas dizem que o Partido Republicano não está denunciando esse tipo de pessoa, os oportunistas ou groypers, isso é completamente falso. E na maioria das vezes não são as autoridades eleitas que agem dessa forma. Bem, isso já é alguma coisa. Pelo menos eles estão lutando contra isso. Pelo menos eles reconhecem que está tudo bem. Eles estão em uma guerra. Organizando a casa. Eles trabalham para isso. Não estou dizendo que Thomas Massie é Tucker Carlson. É, Mas você sabe, Thomas Massie não era amigo de Israel. não. E ele não é. Thomas Massie não tem mais emprego. Sim. Então é assim que a democracia funciona. Quem quer se candidatar à presidência agora? E eu realmente acho que, como a Sheila disse, somos um pouco mais propensas a julgar de forma justa, independentemente de quem faça. Eu sei que na CUFI nós provamos que somos apartidários. Nós, sabe? Você trabalhou com todo mundo. Trabalhamos com todos, mas, por exemplo, se for o Thomas Massie, que não é firme nas pautas que defendemos. Sim, os judeus, as organizações judaicas, na verdade, fizeram uma campanha contra ele em Kentucky e o Fundo de Ação CFI também participou. Não queríamos só grupos judaicos se manifestando contra Thomas Massie, ainda mais em Kentucky, onde há, sei lá, uns 12 judeus.
Queríamos nos unir aos amigos judeus e mostrar a eles que o antissemitismo não é só uma questão judaica, é uma questão humana. E por isso estamos fazendo isso, porque é o certo a se fazer. É por isso que acredito que somos diferentes do Partido Republicano, já que o antissemitismo virou uma característica deles, não do Partido Democrata. Desculpa. O Partido Democrata. Mas você acha que no Partido Republicano, ou pelo menos entre pessoas com tendência republicana, são os jovens? Porque é isso que as pessoas estão dizendo. Sabe, eu acho que se você quiser ser intelectualmente honesta sobre isso, tem que reconhecer que não há nada de digno de notícia ou controverso em jovens questionarem os valores e a moral da geração anterior. Tá bom. Não me incomodo com jovens fazendo perguntas ou se confundindo, pois isso faz parte do aprendizado. Assistir ao Tucker Carlson e clicar não garante que você vá se mobilizar e votar. Eu me preocupo muito mais com líderes ou adultos ou pessoas como Tucker, Candace, Meghan, Tel Vaughan, Von, etc., que estão usando sua influência e sua plataforma para legitimar esse tipo de comportamento, de modo que isso não seja mais visto como ódio, é visto como patriotismo. Outra coisa que, pela minha experiência, faz diferença é que com muita gente da esquerda você nem consegue dialogar. Sabe, se eles dizem que os fatos estão te perseguindo, mas você corre mais rápido, é assim. Enquanto isso, quando eu estava no Jubilee, eu estava sentada ao lado de um fuzileiro naval, um ex-fuzileiro naval, e ele disse: Sabe, América em primeiro lugar. Nós estávamos. Ele estava sussurrando para mim porque eles estavam filmando na nossa frente. Sabe como eles colocam muitos de nós no fundo? Ele disse: América em primeiro lugar, não devemos dar dinheiro a Israel. Eu então sussurrei: Você sabe que Israel eliminou um membro do Hezbollah que matou 42 fuzileiros navais? É. E aí, rapidinho, ele se vira e fala: A gente deve ajudar Israel, a gente deve ajudar Israel. Foi assim, rapidinho, faltava informação mesmo. Mas não é esse o principal problema, chama? Informação. Como dissemos antes, não percebemos que havia uma doutrinação, primeiro sutil e depois mais intensa, ocorrendo há 20 anos na academia. Quero dizer, até mesmo, sabe, Marissa Strider está falando que até no ensino fundamental e médio já existe doutrinação. Você vem acompanhando e combatendo a Irmandade Muçulmana há anos, minha vida inteira. Desde criança nos Estados Unidos, Você morou nos Emirados Árabes Unidos, onde foram eficazes no combate à Irmandade Muçulmana. Você chega aqui e pensa, ué, o que houve? sim, bom, acho que precisamos estar conscientes das táticas da Irmandade Muçulmana, antes de tudo. Então, por exemplo, eu concordo com Sandra que as leis e a Constituição são realmente úteis para proteger as liberdades e os direitos humanos. Mas o problema é que a forma como eles operam dentro de uma democracia é recrutando burocratas dentro de instituições específicas. E então, mesmo que você tenha uma lei, se eles forem treinados para bloquear essa lei, para não implementar essa lei, para deixar um processo parado na mesa o máximo possível, então ninguém está realmente protegido por essa lei. Então nós realmente precisamos acordar, e esse é o meu papel. E muitos de nós aqui na CUF, e eu aplaudo você por trazer a escape para realmente falar sobre a Irmandade Muçulmana, porque precisamos acordar para o que a Irmandade Muçulmana fez em todo o Oriente Médio e Norte da África e o que a República Islâmica fez ao longo das décadas. E isso parece ser a infiltração total de todas as instituições, sejam elas acadêmicas, midiáticas ou culturais. E claro, nós estamos apenas despertando em corrente contínua e estamos denunciando as fontes de financiamento, e as pessoas estão apontando o Catar, o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, etc. Mas realmente não basta apenas denunciar essas fontes de financiamento. Precisamos parar. Precisamos cortar essas fontes de financiamento rapidamente para avaliar os danos e começar a lidar com eles. Neste momento, eles estão se adaptando e se moldando. Eles estão usando criptomoedas. Eles estão usando organizações intermediárias de terceiro e quarto nível. Era isso que você estava dizendo. É assim que eles conseguem fazer o dinheiro passar. Com certeza. E lembre-se também, eles têm uma estratégia interessante, onde treinam líderes em diferentes níveis. Então, digamos que você vá atrás dos democratas, os democratas socialistas vão surgir, e há pouquíssima colaboração entre a liderança da linha A, da linha B e da linha C. Às vezes eles nem se conhecem. Então, você pode pensar que estamos realmente fazendo um bom trabalho e todos nós estamos tentando, mas não é o suficiente. E a melhor coisa que podemos fazer, e estou realmente falando com o público, a melhor coisa que podemos fazer é aprender com os países que conseguiram manter soberania suficiente para, como eu costumo dizer, trocar isso pela normalização com Israel.
Porque ter essa escolha de poder normalizar, de ter paz com Israel, significa que você é uma nação soberana e ainda está no controle. E é isso que eles estão corroendo neste país, os próprios direitos dos americanos de terem soberania em sua própria nação. E outra coisa interessante sobre o funeral, aliás, é que os cortejos no Irã começaram em 4 de julho, porque esse regime é completamente obcecado em minar os Estados Unidos todos os dias. Eles estão basicamente organizando celebrações contra o 4 de julho por todo o Irã, literalmente cortejos por todo o país. Esse é um bom ponto. Isso acontece com a Nakba, não deixam termos nosso Dia da Independência. São as mesmas táticas. Sabe, Shari, você falou de forma muito emocionada sobre o fato de que seu filho vai para a faculdade. E como você prepara as crianças para os ataques? Fale um pouco sobre sua mobilização com outras mães. Então vou dizer que isso é surreal. E estou dizendo isso porque, nos Estados Unidos e em 2026, estou em grupos de conversa com outras mães judias. Nossos filhos estão na Universidade do Kansas, que tem se destacado ao combater o ódio anti-Israel. Não houve acampamentos e a comunidade judaica é excelente. E mesmo assim, as conversas são: e se o colega de quarto do meu filho for antissemita? É seguro para ele, sabe? Pendurar uma mezuzá na porta dele? Alguns deles dizem: bem, tudo bem, meu filho não, entre aspas, parece muito judeu, então ele não vai ser alvo. E as pessoas estão dizendo isso. É assim que as pessoas estão pensando, porque essa é a realidade. Eu mediei um painel com duas estudantes judias que estavam aqui na cúpula. Uma delas se formou na Universidade de Berkeley. E ela disse que os grupos dos quais ela costumava ser líder, grupos de trilha, grupos ambientais, a liderança não só tirou dela os cargos de liderança depois do dia 7 de outubro, como ela também foi expulsa desses grupos. E assim, nossos filhos estão enfrentando uma realidade que nunca pensamos que seria real, mas é. Então, quando você visita um campus universitário e, entre aspas, a única coisa que você vê é uma frase escrita com giz, Palestina livre, isso é uma coisa boa. O campus é bom porque é só isso que tem. Bem, quando meu filho estiver andando pelo campus em agosto, eu quero que ele pense nos estudos e em ser adolescente. E não ter que se preocupar com a própria segurança, com frases escritas a giz, alguém olhando para ele e pensando: ele é judeu? Ele não é judeu? Então, a melhor coisa que podemos fazer como pais judeus é incutir um senso de orgulho em nossos filhos, mostrando que o judaísmo não é só sobre luta e ativismo, que você precisa ter amor pelo judaísmo e precisa saber pelo que está lutando. É preciso algo positivo para equilibrar o negativo e não ficar só na defesa. Com certeza. Se Deus quiser, um dia veremos essa tendência se reverter, pois é necessário, é preciso ser otimista. E então nossos alunos, os alunos da CUFA, nossas crianças judias, eles realmente precisam se concentrar em: ok, o que amamos em Israel como cristãos? O que amamos em Israel como judeus? Porque no fim das contas a luz vai prevalecer e precisamos nos apegar a isso na escuridão. Sandra, qual o maior desafio que você enfrenta no trabalho? Bem, eu diria que, ironicamente, o maior desafio é ouvir repetidamente a pergunta sobre os jovens evangélicos cristãos estarem perdendo o apoio a Israel. Você mesma disse isso. O público aqui rejuvenesce a cada ano. É, Se você é uma cristã evangélica, seu apoio a Israel não mudará. Então, só porque alguém se diz cristã não significa que realmente seja, porque você não pode ser cristã e também ser antissemita. E outra coisa que é, sabe, interessante sobre ser cristã nesse contexto, e essa luta, seja qual for, é que as cristãs, não estou dizendo que a gente acolhe oposição, mas a oposição é quase um motivo de orgulho. Nossa Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ensina que ao defender o certo, você tem a promessa de enfrentar provações. Você vai ser tirada do poço e, no fim, levada ao palácio. Você não vai ter triunfo se não tiver tragédia primeiro. Se ninguém fosse contra nós, saberíamos que nossa luta não valeria a pena e que não estaríamos nos esforçando o bastante. Então, mesmo que as coisas possam parecer ruins ou estejam ruins em relação à teologia cristã, sabe, nós já construímos a arca. Estamos prontas para o dilúvio. Então, pode deixar chover porque nós vamos ficar bem. uau! O problema é a cultura do cancelamento e que ninguém quer debater. Simplesmente te cancelam. Você é sionista, não conversam com você. Esse é o problema. Você está dizendo que estamos acostumados a uma boa discussão, mas eles não querem discutir. Eles nem querem conversar com você. Sim,
Já estamos acostumadas a ser canceladas por vários motivos há muito tempo. Sim. Então, Novamente, como lidar com isso neste ano? É tão divertido quando a família aparece e a gente começa a gritar uns com os outros. Exatamente. a segurança está muito boa este ano. Sim, muito boa. Então, sabe, isso não abala suas bases. Só que para o cristão, isso não significa que somos sobre-humanos e que não ficamos desanimados e tudo mais, mas só prova que aquilo pelo qual estamos lutando vale a pena. É, E como ainda somos uma república constitucional que tem eleições que importam, isso significa que, se aprovarmos leis que não forem implementadas, você perderá seu emprego. E há uma pequena lista de pessoas que acabaram de passar por isso nas primárias. Então, eleições têm consequências. Somos um sistema bipartidário. E é isso que o CFE Action Fund faz. Ele representa a voz dos nossos milhões de membros em Washington, D.C., todos os dias do ano, não apenas em um fim de semana do ano, porque não vamos sair de cena e vamos ser ouvidos e levados a sério. que Deus te abençoe e graças a Deus por você. Sheila, como a comunidade persa está lidando com isso? Você sabe, você provavelmente vive na maior diáspora persa do mundo, que é a Califórnia, em Los Angeles. E, você sabe, há persas judeus, há persas não judeus. Todo mundo está bem unido. Esse é um regime ruim. Eles precisam ser expulsos. Também há muitos atores pró-regime aqui, como Nayak e todo tipo de gente. Organizações desse tipo. Na sua visão, eles estão se sentindo frustrados? Eles estão perdendo a esperança? Eles acham que isso é só mais um passo na libertação do Irã? Acho que é uma comunidade diversa, com variados sentimentos e emoções. Acho que todos ficaram muito gratos ao presidente Trump por tudo o que ele fez. Sim, e por agir contra esse regime assassino que torturou o povo iraniano e causou sofrimento a muitos. Graças a Deus, ao menos estamos na América. Mas, Você sabe, nós perdemos tudo. é, Quando minha família chegou aqui, morávamos 8 pessoas em um apartamento de 2 quartos. Meu pai estava andando de bicicleta. Sabe, a gente teve que aprender inglês, não sabíamos nada, e imagina ter 45, 50 anos e simplesmente começar tudo de novo em um país novo. Ah, muita gente ficou frustrada porque não terminamos o trabalho e, sabe, algumas coisas que a administração diz agora, como nunca tivemos intenção de mudar o regime, ou seja, dizimamos o exército deles, que era nosso único objetivo. Muitos comentam nas minhas redes sociais: você disse que a ajuda viria. Onde está a ajuda? Então, eu acho que quando os iranianos na diáspora veem execuções públicas desses jovens que protestaram apenas por liberdades básicas que nós temos aqui e tomamos como garantidas todos os dias, isso dói. Dói porque não é só isso, né? As eleições de meio de mandato estão chegando. Vejo isso de forma semelhante ao que nós, iranianas, sentimos em relação à Ucrânia e tento conscientizar as pessoas. Não queremos que os ucranianos sofram, mas até que ponto estamos dispostos a sofrer aqui nos Estados Unidos? bem, isso faz parte, não faz? Sim. Se você observar os americanos comuns, se não querem que o preço da gasolina suba por muito tempo devido ao Irã e não estão dispostos a isso não significa que sejam anti-Irã ou a favor do regime. O mesmo vale para Israel. Isso não torna as pessoas antissemitas. Só significa que, sabe, estou tentando colocar comida na mesa aqui, estou tentando explicar para persas, israelenses e judeus que, sabe, existe um limite para essa disposição. Agora, eu acho que o mundo seria mais seguro sem esse regime a longo prazo? O mundo, incluindo os Estados Unidos? Sim, pois esse é o objetivo deles: morte à América, e falam sério, não vão parar. Eles realmente acreditam ideologicamente que não haverá paz na Terra até que Israel e os Estados Unidos sejam aniquilados. E então eles convertem todo mundo e convertem todo mundo, enfim. Mas, sabe, ao mesmo tempo precisamos ser pacientes. Há questões políticas. Se o presidente Trump perder a Câmara e o Senado, sofrerá impeachment e enfrentará processos judiciais pelo resto do mandato dele, e aí realmente nada vai ser feito. Então eu acho que, sabe, dói no nosso coração ver jovens continuando a ser executados todos os dias. Mas temos nossas questões políticas e uma estratégia. Acho que só precisamos rezar, confiar e ter paciência, mesmo que doa. Quero dizer, eu concordo completamente com você. Estou tentando ver o lado positivo. E estou pensando que deve haver algum tipo de estratégia, porque esse memorando de entendimento, seja lá o que for, é ruim demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. É ruim demais para ser verdade. Não pode ser, não pode. Eu diria que a coisa errada a dizer ao público é, sabe, eu vi que estavam saindo pesquisas de Israel, mas agora, de repente, todo mundo está contra o Trump. Não, isso é errado. Claro que é errado.
e sou uma das poucas pessoas na mídia israelense dizendo: vamos ter paciência, algo realmente errado está acontecendo. Vamos ter um pouco de paciência. Eu acho que tem outra coisa acontecendo. E eu acho que eles vão se trair de qualquer jeito. Não, claro. Eles vão se trair. Um escorpião sempre será um escorpião. E é isso que eles são. Ok. Ei, estamos fazendo um pouco diferente essa semana. Canalhas e heróis de uma vez só. Sandra, quem é o seu canalha e herói dessa semana? Esta semana, meus canalhas são os chamados como cristãos. Nossos amigos judeus já lidaram por muito tempo com os chamados como judeus. Ultimamente ouvimos Tucker e sua turma dizendo como cristão, o que me ofende como cristã. Então, as pessoas que estão usurpando minha fé para legitimar seu ódio são meus canalhas da semana. Bem, uns canalhas bem ruins e seus heróis. Meus heróis dessa semana, na verdade, têm sido incrivelmente maravilhosos. Este é o nosso 21ª cúpula da CUF em Washington, D.C. Nós temos trabalhado especificamente nesta iniciativa de apoiar Israel durante toda a minha vida, que dá 45 anos para ser exata. E este ano temos mais pessoas da comunidade judaica de todo o país e de Israel aqui do que nunca antes. Eles são meus heróis por virem nos apoiar, ficarem ao nosso lado e reconhecerem a verdadeira amizade. Isso me dá esperança e sou muito grata. Cuidado com o que você deseja, porque você não vai querer que em 5 anos isso aqui vire uma conferência judaica, ok? Há muito mais de nós do que de vocês. Sabemos disso, mas parecemos estar em todo lugar. Sherry, Então, quem é seu canalha e quem é seu herói? então Sandy e eu somos tão parecidas e, em alguns aspectos, obviamente, uma cristã e a outra judia, somos diferentes. E, portanto, meu canalha da semana são alguns canalhas que falam como se fossem judeus. E quando eles dizem coisas em meu nome que são anti-sionistas, anti-judaicas, isso machuca meu coração e o dos meus filhos e fere nossas identidades como judias. Então, aqueles que fingem falar como se fossem judeus não estão falando como judeus, agindo como judeus, são meus canalhas da semana. Mas no extremo oposto, minhas heroínas da semana são as milhares de membros da CUFI de todos os 50 estados que pegaram aviões, carros, tiraram folga do trabalho e vieram para Washington por um único motivo e apenas um motivo: apoiar Israel e combater o antissemitismo. Estou na CUFI há 19 anos e nunca deixa de me surpreender. Na primeira noite, quando olho ao redor da sala e vejo todo o sacrifício que as pessoas fizeram para vir aqui, para fortalecer nossa democracia, para apoiar Israel e meu povo, o povo judeu, é o ponto alto do meu ano. Bem, na verdade, é extremamente comovente. Eu nem sei quantas vezes já chorei, porque penso que eles estão sacrificando suas vidas para nos ajudar, para levar um tiro metafórico, para aguentar, sabe, todos os ataques que recebem só por virem e ficarem ao nosso lado. Para mim é extremamente comovente. E em contraste, sabe, aqueles judeus que só falam sobre serem judeus quando vão criticar Israel e outros judeus, eles são patéticos. Eu não suporto eles. Certo. Chama Meshtali, quem é o seu canalha, e depois herói. Eu tenho tantos canalhas toda semana, mas um destaque especial para esse autodenominado Houthi de Toronto que perseguiu judeus na semana passada. E estamos vendo o mesmo padrão na Europa também, onde em Barcelona, logo após os serviços de Shabat, multidões espanholas perseguiram judeus no Shabat e os chamaram de assassinos de bebês. Eu mesma passei por isso no Brooklyn, onde fui atacada e intimidada algumas vezes no último ano e meio e fui chamada de engenheira de genocídio, assassina de bebês, todos esses nomes. E por causa disso, meu herói da semana, e especificamente porque hoje é segunda-feira, a primeira segunda-feira depois do 4 de julho, e o 4 de julho é, como você sabe, meu aniversário. Sim, feliz aniversário. Muito obrigada. Sharma e os Estados Unidos da América fazem aniversário no dia 4 de julho. A minha heroína é Emma Lazarus, e se você não sabe quem é, precisa conhecer sua história. Emma Lazarus foi uma ativista, uma poetisa. Ela realmente ajudou a moldar a cultura dos Estados Unidos como um refúgio para imigrantes, especialmente aqueles que fugiam da perseguição para encontrar liberdade e prosperidade aqui. Os escritos dela, especialmente o poema Dai-me os seus cansados, os seus pobres e as suas massas amontoadas, ansiando por liberdade,
está gravado na Estátua da Liberdade como um farol de luz e esperança para todos que entram legalmente neste país em busca de liberdade e liberdade. O mais interessante sobre Emma Lazarus é que, em meados de 1800, enquanto judeus russos eram perseguidos e atacados nas ruas por multidões, de forma semelhante ao que estamos vendo hoje, ela se tornou uma sionista fervorosa. E o que aconteceu com ela? Ela foi cancelada por todas as suas comunidades. Nos anos 1800, Em meados dos anos 1800, meu Deus. todas as pessoas progressistas que a viam como uma defensora dos imigrantes e das pessoas vindas de comunidades perseguidas simplesmente a ignoraram completamente e a cancelaram. E ela realmente desenvolveu uma doença e um transtorno pós-traumático que acabou matando ela quando tinha entre os 35 e os 39 anos. Ela tinha acabado de viajar para a Europa para realmente falar sobre os problemas do antissemitismo e para defender um Estado judeu 10 anos antes de Herzl dizer qualquer coisa sobre sionismo. Então, não se esqueça da história de Emma Lazarus e não deixe de lutar em nome dela, porque caso contrário, daqui a um século estaremos vivendo a mesma história de novo e de novo. Uau, chama! E é tão maravilhoso que você tenha criado uma organização em nome dela, uma mulher judia sefardita lutando à frente do seu tempo. Sim, A maioria nem sabe quem ela é. isso é uma pena. Uma mulher maravilhosa e inspiradora que todos nós deveríamos emular, admirar e aprender sobre ela. Obrigada, chama. Doutora Sheila, quem é o seu canalha e o seu herói? Quero aproveitar este momento para chamar a atenção para todo o antissemitismo que está acontecendo no meio médico. Meu canalha da semana é a Associação Americana de Psicologia. Deus. Agora está sob investigação federal de direitos civis por alegações de discriminação antissemita. Uau! Eles usaram palavras como terapia decolonial e supostamente trataram o sionismo como um transtorno mental. Meu Deus. Então preste atenção. Muito antissemitismo acontecendo entre seus médicos, enfermeiros e muitos outros profissionais. Sim, Meu herói da semana é a Associação Médica Judaica Americana, da qual sou conselheiro, que tem levado educação ao Congresso, sendo um farol e uma triagem para casos de antissemitismo no ambiente de trabalho, especialmente no ambiente médico. Então, surgida a partir do 7 de outubro, ela já conquistou muito. Se você ainda não ouviu falar da Associação Médica Judaica Americana, não deixe de conhecê-la. uau, Sheila. Por que é tão ruim na profissão médica? Nós vimos isso no Reino Unido, nós vimos isso na Austrália. Minha irmã, que é de Gibraltar, já teve incidentes com uma enfermeira antissemita. O que está acontecendo? Por que lá? Eu acho que Day tem sido horrível. E para te dar um exemplo, a escola de medicina da UCLA costumava ter 20% de judeus. Eles trouxeram uma oficial de Day horrível. Tantas coisas terríveis aconteceram lá, eles acabaram com o mérito. Uau. 50% da faculdade de medicina estava reprovando nas provas básicas. Ao chegarem aos anos clínicos, não identificavam a anatomia básica. Eles reduziram a taxa de admissão de judeus para 1% porque achavam que as taxas de aceitação deveriam refletir o percentual de representação nos Estados Unidos. Uau! Então, já que os judeus representam apenas 2% certo, eles aceitavam apenas um judeu por ano. E então eu acho que mas outra coisa, Também. Você acha que as pessoas estão se tornando médicas com padrões mais baixos? que eu acho que realmente precisa ser dita, muitas pessoas são doutrinadas pelos pais na mesa de jantar. Crescendo no Irã e depois na comunidade, talvez alguns não soubessem que eu era judia. Ouvi o que diziam na mesa de jantar. Judeus isso. Os judeus isso, os judeus aquilo, né? Então, achar que 4 anos de educação médica vão reverter uma vida inteira de doutrinação antissemita pela sua própria família é uma mentira. Eles simplesmente trazem isso com eles. Outra coisa, quem são os estudantes de medicina, os favoritos dos professores? Então, se os professores disseram a eles no que acreditar e como acreditar sobre judeus ou sobre Israel, eles querem deixar seus professores orgulhosos. E nós realmente estivemos dormindo no ponto com a doutrinação que vem acontecendo não só nos campi universitários, mas do jardim de infância até o ensino médio, preparando eles para esse tipo de pensamento. Nós realmente estivemos dormindo no ponto. E sabe, se você quer dominar uma nação, domine suas universidades, domine as mentes da próxima geração. Foi exatamente isso que o Irã fez para derrubar os Pahlavis. Sim, exatamente. Foram os estudantes universitários nos campi, os esquerdistas que diziam: por que o chá vive em um castelo? Por que há pessoas sem teto nas ruas? Por que não há equidade?
E sempre com superioridade moral, palavras bonitas como diversidade, equidade, inclusão. Essas são as palavras que usam para fazer você pensar que faz algo bom, quando na verdade defende sua própria ruína. É impressionante como não há nada de novo debaixo do sol, não é? Não há nada de novo. Encontramos isso na Bíblia. Encontramos isso nos últimos 50 anos. Realmente não há nada novo debaixo do sol. Certo. Agora, meu canalha desta semana é um sujeito terrível chamado Graham Plattner, que infelizmente é um político. Ele é o cara que fez uma tatuagem nazista, a mesma tatuagem que os judeus levados para as câmaras de gás viam, era a última coisa que viam antes de entrar. E então ele alegou que não sabia que era uma tatuagem nazista. Bem, paz e amor ele tinha no peito. Não, era uma tatuagem nazista. E claro, há várias acusações de assédio sexual. Graham Plattner, que venceu as primárias no Maine como democrata, um democrata com uma tatuagem nazista que Bernie Sanders, ele próprio judeu, realmente apoiou. E Chuck Schumer, Schumer é grande guardião você é. Mas vocês sabem que eu adoro um canalha com um final feliz. E esse canalha, em particular, tem um final muito feliz pra gente, porque aparentemente ele desistiu da corrida. Porque adivinha, outra mulher apareceu dizendo que ele supostamente a estuprou. Porque sabe de uma coisa? As maçãs podres deixaram seu veneno por toda parte. Então era só uma questão de tempo até que alguém aparecesse e dissesse que esse lixo com uma tatuagem nazista também é um agressor de mulheres. Que surpresa! Graham Plattner, você já foi canalha antes, mas agora é um canalha com final feliz por estar fora. Agora, quem eu realmente quero transformar no meu herói? Há tantas pessoas no momento no Partido Democrata que acham que, para alcançar o sucesso, para serem eleitas, inclusive judeus, elas precisam virar as costas para Israel. Eles têm que falar mal de Israel. Eles têm que transformar Netanyahu no vilão. Ele é o cara mau. Ele é o bode expiatório. Vamos fazer de Israel o bode expiatório, inclusive judeus, eu diria. Como judia, os judeus de quem eu falava incluem um cara que não é judeu. E ele tem muito orgulho de apoiar Israel e de ser sionista. O nome dele é Rich Torres. Sabe o que acontece quando você se respeita e defende seus valores? As pessoas realmente respeitam isso. E então ele venceu as primárias. E se Deus quiser, ele estará conosco por muitos anos. Ele é o que o Partido Democrata deveria ser. Ele é sionista. Ele é negro e gay. E é um sionista orgulhoso. É aí que o Partido Democrata deveria estar. E não todos esses judeus que ficam se desculpando por serem judeus e se esforçando ao máximo para odiar Israel só para ganhar uma eleição. Então é isso. Meu canalha e meu herói, ambos do mesmo partido, mas candidatos muito, muito diferentes. Meninas, foi uma honra. É sempre uma honra estar no CUF. Deus abençoe vocês de verdade. Deus abençoe vocês duas pelo trabalho incrível que fazem. Nós sentimos isso. Não estamos sozinhas. Sabemos que não estamos sozinhas. Estávamos sozinhas há 80 anos e sabemos o que aconteceu. E sabemos que vamos vencer essa luta. Sabemos que estamos em uma luta. E pelo menos para nós, isso vai nos revigorar para irmos lá fora depois desses 3 dias de abraço caloroso. Somos uma pequena bolha de amor e alegria e depois voltamos lá fora para lutar. Conseguimos isso graças ao seu apoio, amor e tudo que fazem por Israel e pelo povo judeu. Que Deus abençoe vocês. É uma honra para nós, estaremos aqui para sempre. Obrigada por assistirem ao Quad. Ano que vem estaremos de volta no CUF, fazendo o Quad.